Meus amados, nós temos trabalhado hoje sobre o livro de Neemias. Deus tem falado muito ao nosso coração sobre a reconstrução, algo que nós precisamos e temos colocado diante de Deus. O Senhor cada dia tem falado ao nosso coração, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. O nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Nós precisamos crer no poder de Deus, precisamos crer no agir de Deus. E Ele quer agir, e Ele quer manifestar o seu poder. Às vezes nós bloqueamos, por causa da nossa incredulidade, por nossa pequena fé, ou pelos nossos pecados. A principal razão do homem estar afastado de Deus é o pecado, é a desobediência. E nós falamos hoje pela manhã sobre a reconstrução, aprendemos com Neemias, abordamos hoje também com a reunião da liderança sobre Neemias. E quero também nessa noite abordar com os amados irmãos sobre reconstruindo vidas em Cristo. E só em Jesus que nós podemos ter uma nova vida. Só em Jesus que nós podemos ter a certeza da salvação. Jesus já fez tudo, Ele já pagou o preço para que nós pudéssemos ser salvos. Mas o que nós precisamos fazer? O que podemos aprender com Neemias para ter uma vida transformada, uma vida perdoada por Deus? Por isso, abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1, a partir do verso 5 até o versículo 11. Neemias, capítulo 1, a partir do verso 5 até o versículo 11. E quero meditar com os amados irmãos sobre esse tema, reconstruindo vidas em Cristo. Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus, Neemias 1, 5, 11. Achamos? Quem trouxe Bíblia? Quem trouxe Bíblia? A Bíblia, levanta a Bíblia, não é mão não, levanta a Bíblia, levanta a Bíblia. Vamos lá, levanta aí. Ah, beleza. Quem está no celular com a Bíblia? Levanta o celular. Isso, quem não tem nada está vendo ali, levanta a mão, aí levanta a mão, aí tá certo. Portanto, você lê a Bíblia. Se você não tem Bíblia, fale com a gente, nós queremos dar uma Bíblia para você, tá bom? Quem não tem Bíblia, levanta a mão. Isso, olha só, tem algumas pessoas que não têm Bíblia, olha só. Então, quem vai dar a Bíblia para eles? Quem da igreja pode dar uma Bíblia para eles? E tem mais Bíblia, que beleza. Então você pode procurá-los, né? Nós temos aqui um Novo Testamento, a gente pode passar para vocês ainda hoje, tá bom? Após o culto, fale com a gente para a gente passar o Novo Testamento, e domingo que vem vocês voltam para ganhar a Bíblia, tá bom? Que os irmãos levantaram a mão, vão trazer a Bíblia, tá bom? Para vocês. Neemias 1, 5 a 11, diz assim a Bíblia, a palavra de Deus. Eu disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Preste atenção, faço confissões dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. A expressão de Jeremias se colocando a sua condição, ele coloca: os quais eu faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos, temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos
e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Neste tempo, eu era copeiro do rei. Amém. Pai, em nome de Jesus, te louvamos pela tua palavra lida nesse momento. E cremos que o teu Espírito Santo está aqui e falará ao nosso coração. De maneira muito especial, nós clamamos a ti, em nome de Jesus. Amém e amém. O momento que Neemias viveu na sua vida fez um reboliço geral na sua vida. Ao ouvir a situação dos muros de Jerusalém sendo destruídas, as portas queimadas, nós vimos pela manhã algumas características para reconstruir, mas algo que me chama muita atenção nesse texto é que Neemias ele se coloca numa situação de uma necessidade da presença de Deus na sua vida. Ele reconhecendo que a destruição de Jerusalém, a destruição dos muros de Jerusalém, as portas sendo queimadas, era consequentemente, claro, é óbvio, é consequente do povo se afastando de Deus. E a pior coisa que acontece na vida do ser humano é quando ele se afasta de Deus, é quando ele está longe de Deus, é quando ele não reconhece que precisa do Deus Todo-Poderoso. E é interessante que a cada passo que esse homem que não reconhece, que precisa da presença de Deus, ele vai se destruindo aos poucos, ele vai se destruindo na sua caminhada, ele vai se destruindo, muitas vezes não consegue mais observar e não vê mais saída. E é interessante que o próprio Deus nos mostra onde nós estamos. Quando ele foi visitar ali no Jardim do Éden, visitando Adão e Eva, diz a Bíblia que todas as tardes ele ia ali para conversar com Adão e Eva, e quando eles desobedeceram a Deus, quando eles pecaram, diz a Bíblia que eles se esconderam. Eles tentaram se esconder de Deus, e Deus então com a sua voz perguntando: Adão, onde estás? Deus sabia onde ele estava, mas Deus queria ouvir de Adão onde ele estava. Adão, onde estás? Adão, onde estás? Ele diz: Senhor, eu reconheci que estava nu e então eu escondi-me. Quem te mostrou que estava nu é a mulher que tu me deste. E Deus fala com a mulher: por que você fez isso? Foi a serpente que me enganou. E todos eles tiveram consequências da desobediência. Queridos, nessa noite Jesus está perguntando onde estás. Ele sabe onde está, mas você reconhece onde você está? Você reconhece o caminho que você tem andado? Você reconhece as decisões que você tem tomado? Você reconhece como está a sua vida diante de Deus? Você reconhece como está a sua vida diante da sociedade, diante da sua família? E algumas coisas interessantes, meus amados, que eu quero trazer à luz da palavra de Deus. Neemias nos ensina lições preciosas sobre a necessidade, sobre a reconstrução da nossa vida em Cristo. Mas quero trabalhar com esse tema para a reconstrução de vidas em Cristo. Neemias, ele providenciou todos os meios. Neemias, ele buscou primeiro a direção de Deus. Neemias, ele foi ao lugar onde havia tudo destruído. Neemias começou a observar as coisas. Talvez o seu olhar humano estava dizendo: vai ser impossível reconstruir Jerusalém, talvez vai ser impossível reconstruir os muros. Mas então Neemias, ele coloca diante de Deus a sua situação, ele coloca diante de Deus a situação do seu povo, ele coloca diante de Deus a situação de Jerusalém. Então ele abre o coração. Você quer uma transformação de vida na sua vida? Abra o seu coração para Jesus. Você reconhece que precisa de se reconciliar com Deus, você precisa ter um encontro real, verdadeiro com Jesus, você precisa ser transformado. Reconheça a sua situação, reconheça onde você está, reconheça as suas escolhas erradas, reconheça as suas decisões. E a primeira coisa que nós podemos aprender com Neemias sobre ter uma nova vida em Cristo: primeiro, reconheça a sua condição de pecador, reconheça a sua destruição iminente, reconheça a sua tristeza, reconheça a sua separação. Olha os versículos 3 e 4, quando Neemias ele soube, diz assim: eles me responderam, os restantes, os que sobreviveram no exílio, e se encontraram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas.
os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei, lamentei por alguns dias, fiquei jejuando e orando diante dos Deus dos céus, o Deus Todo-Poderoso. A primeira atitude de Neemias foi ouvir a situação de Jerusalém, e ele então agora, ao ouvir a situação, ele começa a chorar, ele começa a jejuar, ele começa a lamentar diante de Deus. Queridos, a palavra de Deus diz lá em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Algo que traz para nós tristeza ao nosso coração é reconhecer que o pecado me afasta de Deus. O que traz tristeza, o que me faz chorar, o que me faz lamentar, é reconhecer que as minhas decisões muitas vezes me afastam da presença de Deus e eu não desfruto mais da presença gloriosa, poderosa de Deus na minha vida. A sua condição de vida tem levado você a chorar? A sua condição de vida tem levado você a desistir? Ou buscar outro jeito, ou buscar outra forma? É quando você reflete, quando você está a sós com Deus, é quando você reflete das suas decisões, das suas condições. E aí uma das coisas maravilhosas é quando o Espírito Santo de Deus, ele fala ao nosso coração, ele revela a nós os nossos erros, porque a Bíblia diz que todos pecaram, todos. Até o Rogerinho, com aquela pinta ali tão de santinho, ele é pecador. Todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que não há um justo nenhum sequer. Mas então, pela graça de Deus, pela vinda de Jesus a este mundo, pelo seu sacrifício na cruz, Ele nos justificou, Ele perdoou os nossos pecados, mas eu preciso reconhecer que sou pecador. Eu preciso olhar para dentro de mim e reconhecer: Deus, eu sou pecador, Deus, eu estou me afastando de Ti, Deus, a minha vida tem sido uma vida de destruição, a minha vida tem sido uma vida de tristeza, a minha vida tem sido uma vida de separação, tudo está ruim ao meu lado, tudo está desmoronando ao meu lado. A primeira atitude para você ser transformado é você reconhecer a sua condição. Não olhar a condição do país, não olhar a condição de outra pessoa. Deus quer começar por sua vida um avivamento. Deus quer começar pela sua vida, transformar a sua vida, fazendo de você um novo homem, uma nova mulher, sendo transformada pelo Evangelho de Jesus. Mas é só você que precisa reconhecer isso. Peça ao Espírito Santo de Deus nessa noite: Senhor, a minha vida está destruída em qual área? Aonde eu preciso da presença do Senhor? Reconheça que você precisa reconhecer que é pecador e que precisa da graça de Deus, que sem a graça de Deus é impossível viver, e que se eu continuar no pecado, eu vou morrer, vou me afastar de Deus para a eternidade, vou para o inferno, porque o salário do pecado é a morte. Não mudou, não tem atalho, não é a religião, não é ser bonzinho, não é ter vício, mas é reconhecer que só Jesus Cristo é o caminho. Então há duas condições: reconheça a sua situação. Está sem Cristo, está longe de Jesus. Olhe para dentro de si e corra para os braços de Jesus. Diga: Jesus, eu sou pecador. Eu reconheço que o Senhor morreu na cruz para perdoar os meus pecados. Eu sei que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Eu sei que se eu confessar os meus pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os meus pecados e transformar a minha vida. É você, é a sua individualidade. E é interessante, meus amados, que quando Neemias ele reconhece a situação ali de Jerusalém, ele diz o seguinte: faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Ele reconhecia a sua condição também. E ele diz uma expressão logo em seguida, no mesmo versículo: eu e a casa do meu pai pecamos. Você lembra claramente da história do filho pródigo, da ilustração do filho pródigo? Quando Jesus vem mostrando claramente a necessidade do homem reconhecer a sua condição. Ele estava em casa, ele estava com seu pai, com a sua família, e ele então pediu a herança: pai, me dá a minha herança, eu quero ir embora. Estava significando aquele momento que seu pai havia morrido, significando que ele não precisava do pai, significando que não precisava da família, não precisava estar debaixo da proteção do pai. O pai deu a sua herança e ele foi. Gastou tudo com os amigos, com bebidas, com mulheres,
com os prazeres da carne. Talvez ele estava se sentindo o bambam da história. Talvez ele estava se sentindo como o melhor dos jovens, como a melhor pessoa. Tenho tudo o que quero, tenho tudo que possuo, posso fazer tudo na minha vida. Mas chegou um momento que ele começou a perder tudo. Ele começou a passar fome. Ele começou a procurar emprego. E ele conseguiu um emprego muito bom, de cuidar dos porcos, e se alimentava com a comida dos porcos. E lá na sarjeta, lá no pecado, ele reconhecendo a sua condição, ele lembrou: eu aqui padecendo de fome, eu aqui longe do meu pai, e quantos lá empregados do meu pai estão trabalhando, têm comida, têm proteção, estão ali guardando. Então eu vou levantar deste lugar, vou tomar uma decisão, vou até meu pai e vou dizer: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus funcionários, como um dos seus empregados. Ele reconheceu a sua condição de pecador. Ele reconheceu que os bens que ele tinha passou, ele reconheceu que os amigos que ele tinha passou, ele reconheceu a sua necessidade, estava passando fome, e ele tomou uma decisão. Diz a Bíblia que ele levantou e ele foi até o pai, até a casa do pai, e diz a Bíblia que o pai estava na varanda, e quando viu o filho vindo a caminho de casa, diz a Bíblia que o pai saiu abraçando do jeito que ele estava, maltrapilho, e ele então, o pai o abraçou e o beijou, e ele disse: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus funcionários. E o pai não tratou como um dos seus funcionários, o pai tratou como filho. Todos nós pecamos, todos pecaram, mas quando nós entramos para a presença de Deus maltrapilho, quando nós entramos para a presença de Deus machucado do pecado, pela desobediência, Deus nos trata como filhos. Ele nos abraça, Ele nos beija, Ele prepara uma roupa nova, Ele coloca uma veste nova, Ele coloca sandálias novas, Ele coloca uma aliança no dedo, dizendo: você é o meu filho amado, você estava morto e reviveu. Uma vida sem Cristo é uma vida morta. Uma vida sem Cristo é uma vida longe de Deus, é uma vida de tristeza, de amargura, de decepção, de perdas. E ele, então, o homem quer buscar os seus prazeres, então, no pecado, na carne, nos vícios, na prostituição, quer buscar até na religião, mas só em Jesus. Mas você precisa reconhecer que é pecador, você precisa reconhecer que Jesus morreu em seu lugar, você precisa reconhecer que, se confessar os seus pecados a Jesus, você será perdoado para a glória de Deus. Mas uma segunda lição nós podemos aprender com Neemias para reconstruir as nossas vidas. A primeira condição é reconhecer a sua condição de pecador. A segunda é reconhecer que existe um Deus poderoso, amoroso, que ouve a sua oração e te ama do jeito que você é. Que coisa maravilhosa. Olha aí no verso 5. Olha o que diz o texto no versículo 5. Eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia. Olha, presta atenção nisso, um Deus que prometeu, um Deus que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. A segunda lição: reconheça que existe um Deus todo-poderoso, amoroso, que ouve a sua oração. Ah, meus queridos, uma intercessão intensa tem a sua origem na consciência da soberania de Deus, que age de acordo com as suas promessas, porque Ele não falha. Ele continua sendo um Deus amoroso, Ele continua sendo um Deus poderoso, Ele continua com os braços abertos para receber você do jeito que você está. E quando nós entramos na presença de Deus, então Ele vai moldando o nosso coração, Ele vai transformando segundo a sua vontade, Ele vai moldando segundo o seu coração, Ele vai nos preparando, e Ele vai nos abraçando, Ele vai nos acolhendo, Ele vai nos fazer mais parecido com Ele, porque nós estamos dando passos largos para a presença de Deus, e Ele nos acolhe em seus braços. Olha nos versos 8 e 9, que coisa maravilhosa. Versos 8 e 9 de Neemias, capítulo 1, ele diz o seguinte:
Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se forem fiéis, eu espalharei entre os povos, mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Louvado seja Deus. Deixa Deus habitar na sua vida. Deixa Deus habitar no seu coração. Lá em Romanos, no capítulo 5, no verso 8, algo tremendo de Deus que continua, o Deus Todo-Poderoso continua agindo de uma forma tão maravilhosa. Romanos capítulo 5, verso 8, olha o que diz a Bíblia, a palavra de Deus. Romanos 5, verso 8, diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Deus é um Deus amoroso, Ele continua sendo um Deus amoroso. Deus é um Deus que prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu na cruz para nos purificar de todo o pecado. E mais adiante agora em Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, no verso 9, olha o que diz a Bíblia, a palavra de Deus: se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Deus continua sendo Deus amoroso. Deus continua sendo Deus perdoador. No versículo 10 ainda, Romanos 10, versículo 10, diz também assim: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. E lá no versículo 13, de Romanos 10, verso 13, diz a palavra de Deus algo tão maravilhoso para cada um de nós: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você pode ser salvo hoje em Cristo Jesus. Se confessar a Jesus, se você invocar o nome de Jesus, se você reconhecer que é pecador, se você reconhecer a sua condição que está longe de Deus, se você reconhecer que precisa da bondade, da misericórdia, da graça de Deus, existe o Deus Todo-Poderoso que pode transformar a sua, a minha e a nossa vida. Quando nós fazemos campanhas missionárias, missões estaduais, missões mundiais, missões nacionais, é quando a igreja investe em oração, é quando a igreja ela investe nas campanhas missionárias através das ofertas, para que outras pessoas também sejam alcançadas por essa graça maravilhosa, pelo Deus Todo-Poderoso. E não há nada melhor do que reconhecer isso, reconhecer que Jesus é o Senhor da nossa vida. Mas há uma terceira e última lição, nós podemos aprender com esse texto, reconstruindo a nossa vida em Cristo, reconstruindo vidas em Cristo, além de reconhecer a sua condição de pecador, longe de Deus, e que existe um Deus Todo-Poderoso, um Deus que nos ama. A terceira e última lição de Neemias: confesse sua condição, seus pecados ao Senhor. Não adianta você contar para mim que eu sou tão pecador quanto você. Mas nós temos um Deus que ouve as nossas orações, um Deus que nos abraça, que nos acolhe, um Deus que vai ouvir a nossa súplica, um Deus que vai ouvir a nossa condição, mas Ele não vai nos julgar, Ele não vai nos condenar dizendo que absurdo que você fez, você não pode fazer isso, não. Ele vai dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele vai trazer para nós alegria, vai trazer para nós firmeza. Olha no versículo 6 de Neemias, capítulo 1, no verso 6, um texto também maravilhoso, que já foi lido, mas que vale a pena recitar de novo. Diz assim: estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti. Qual a forma de você ser transformado por Jesus? Confesse os seus pecados a Jesus. Os seus ouvidos estão atentos, as suas mãos estão estendidas, a sua voz fala ao nosso coração suave. Confesse os seus pecados ao Senhor. E lá no versículo 11, Neemias capítulo 1, verso 11, diz assim: ah, Senhor,
estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, a oração dos teus servos que se agradam de temor, de temer o teu nome. Faz com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Peça ao Senhor nessa noite: Senhor, perdoa os meus pecados. Peça ao Senhor nessa noite: Senhor, eu quero me reconciliar contigo. Peça ao Senhor nessa noite misericórdia para a sua vida. Peça ao Senhor misericórdia para que Ele possa tirar você da sarjeta do pecado. Peça ao Senhor para dar a você uma nova vida em Cristo Jesus. A Bíblia relata do filho pródigo, a qual nós já mencionamos. A Bíblia relata de Zaqueu, quando ele teve encontro real com Jesus. Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém entrar, morar na sua casa. E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, houve mudança, houve transformação. E ele diz para Jesus: Senhor, se eu roubei alguém, eu vou pagar 4 vezes mais de que eu roubei, porque agora Jesus faz parte da minha vida. Há mudanças, a transformação de vidas, porque Zaqueu reconheceu que era corrupto, Zaqueu reconheceu que era pecador, e ele então, diante agora de Jesus, na sua casa, Jesus mudou a sua história. Querido, Jesus quer mudar a sua história. Jesus quer habitar no seu coração. Jesus quer entrar na sua vida. A Bíblia relata daquele homem, aquele carcereiro, quando Paulo e Silas estavam na prisão. Diz a Bíblia que por volta de meia-noite, Paulo e Silas estavam cantando, louvando a Deus, estavam presos. E diz a Bíblia que por volta de meia-noite houve um terremoto na prisão. As cadeias se abriram, as correntes se abriram, soltaram dos presos. E o carcereiro então, agora assustado, diz a Bíblia que ele ia tirar sua própria vida, porque se algum preso tivesse fugido, ele iria morrer. E Paulo então observou naquele momento ali, aquela aflição daquele carcereiro, disse o seguinte: olha, não te faça nada, estão todos aqui. E diz a Bíblia que aquele homem trêmulo, na escuridão, ele olhou para Paulo e Silas e perguntou: Senhores, o que faço para ser salvo? E eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Louvado seja Deus. E diz a Bíblia que aquele homem então teve uma experiência com Jesus. Diz a Bíblia que aquele homem que havia batido em Paulo e Silas, agora leva para a sua casa, trata das feridas de Paulo e Silas, e ali eles então, naquela casa então, eles continuam a falar do amor de Jesus, e toda a sua família foi batizada naquela noite, porque creram em Jesus como Salvador da sua vida. Que coisa maravilhosa, meus amados irmãos, quando nós reconhecemos isso. Que coisa rica para o nosso coração, quando nós reconhecemos a bondade, a fidelidade de Deus, que está ao alcance de todos, de todas as pessoas, porque Ele é um Deus que nos ama, Ele é um Deus todo-poderoso. Lá em 1 João, no capítulo 1, primeira epístola de João, no capítulo 1, verso 8 a 10, a Bíblia relata também lições preciosas ao nosso coração. 1 João, no capítulo 1, verso 8 a 10, diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Que coisa, hein? É a Bíblia quem diz. Todos nós somos pecadores. Talvez você diga assim: mas eu não sou pecador. Já pecou. Eu não preciso da graça de Jesus. Você já pecou, porque todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus. O Salmo de número 32, o Salmo de confissão de Davi, quando Davi ele confessa os seus pecados ao Senhor, diz a Bíblia que ele diz o seguinte: enquanto eu guardei silêncio, os meus ossos foram se apodrecendo. Isso significa que enquanto ele não havia confessado o seu pecado a Deus, o pecado estava destruindo a sua vida, o seu interior, o pecado estava
estava destruindo, diz a Bíblia que os seus ossos foram se apodrecendo. Então, confessei-te o meu pecado ao Senhor, e Ele perdoou os meus pecados e as minhas iniquidades. E aí agora, então, ele segue então com a instrução do próprio Deus, dizendo: ensinar-te-ei e instruir-te-ei o caminho que deve seguir. Deixa Jesus dirigir a sua vida. Confesse os seus pecados ao Senhor. Pecado traz para nós tristeza. Pecado traz para nós tanta angústia. E no Salmo 51, Davi ali mais uma vez confessando os seus pecados ao Senhor, ele diz: Senhor, volta a dar-me a alegria da salvação. O que Davi estava ensinando? Que o pecado na nossa vida, quando praticamos o pecado, traz tristeza ao nosso coração, traz amargura, traz medo, traz insegurança. Então Davi ora: Senhor, volta a dar-me a alegria da salvação. Talvez você é crente em Jesus, talvez você é membro desta igreja ou de outra igreja, mas tenha andado triste. Peça ao Senhor: Senhor, volta a dar-me a alegria da salvação. Deixe que o Espírito Santo de Deus conduza a sua vida, a sua história, preencha a sua vida, preencha o seu coração cada dia mais. Reconheça que você precisa da graça, do amor, da bondade, da misericórdia de Deus na sua vida. Reconheça onde você está. Reconheça que existe um Deus que vai ao teu encontro. Reconheça que existe um Deus que ouve as suas orações. Reconheça que existe um Deus que pode ir ao teu alcance, um Deus que ouve a sua oração, e Ele pode fazer de você uma nova criatura. Eu me lembro que alguns anos atrás ainda não tinha sido ordenado o ministério da palavra, e eu estava pregando na igreja, na primeira igreja, um domingo pela manhã, e pregando sobre oração, exortando a igreja sobre oração, porque havia uma pessoa falecida da igreja, que era líder do culto de oração pela manhã, e então aquele senhor faleceu, e agora a igreja não tinha mais o culto de oração, e eu preguei aquela manhã dizendo: culto de oração, comunicamos o falecimento do culto de oração, foi enterrado ontem. E aquele domingo ali foi um domingo muito especial. E aí Deus falou ao meu coração: faça apelo para não crente. Eu falei: mas como? O Senhor exorta a igreja para orar e fazer apelo para não crente? Como faz isso? E eu ouvi a voz de Deus falando claramente: peça a Ele para orar. Eu falei: mas como assim? Peça a Ele para orar. O Espírito Santo de Deus falou no meu coração, e Ele usou meus lábios, e eu disse para a igreja, o Espírito Santo de Deus disse através de mim o seguinte: se você nesta manhã deseja entregar a sua vida a Jesus, ore também a Deus. Faça uma oração de confissão. E aquela manhã nós tivemos dezenas e dezenas de conversões, coisa inédita, extraordinária de Deus. E dentre uma pessoa que foi à frente, que se decidiu ao lado de Cristo, era uma pessoa muito famosa na cidade. E ao término do culto ali, uma pessoa veio, me abraçou e disse assim: você sabe quem se converteu? Eu falei assim: não conheço. Uma pessoa que simboliza 60 pessoas. Isso é, está complicando mais as coisas que está falando. Não, ele é um artista, ele imita 60 personagens. E ao término do culto ele falou que os 60 personagens se converteram também. Uma oração de confissão, de arrependimento, Deus muda a sua história. Uma oração, um reconhecimento, uma atitude, um gesto, uma ação, pode mudar a sua história. E a mudança é para a eternidade, para os céus com Jesus.